pirata, é o seu entendimento da cultura racional. Os analfabetos racionais. Assim é o entendimento de muitos que consideram os livros Universo em Desencanto como sendo livros piratas, por estarem sendo produzidos em várias outras gráficas pelo Brasil. Um entendimento comercial, e não um entendimento racional, porque se fosse racional, estariam felizes, por verem mais e mais pessoas, tendo acesso livre, facilitado e gratuito ao poder de Deus, disponibilizado em forma de livros racionais. Entendem, esses atrasados ou analfabetos, que o propósito dos livros que contêm o conhecimento de salvação da humanidade é o de prover lucros comerciais ao seu autor, ou como se fossem destinados a vendas comerciais, para subsistência ou enriquecimento material de uns e outros. Então são analfabetos funcionais racionais, porque mesmo lendo, não são capazes de interpretar corretamente o que estão lendo, não alcançam a essência do propósito dos livros Universo em Desencanto. Só conseguem entender os livros Universo em Desencanto, no modo comercial, e nunca pelo modo da verdade, o modo racional. Por isso, por questões materiais, esses analfabetos funcionais desvalorizam os livros Universo em Desencanto, os livros que trazem consigo o poder da origem materializado em forma de cultura racional, para que os raciocínios dos sofredores imortais possam ser desmaterializados. Desvalorizam o trabalho de MJC, que dedicou sua vida ao ditado da salvação racional da humanidade, pelo simples fato de que suas mensagens, para a salvação da humanidade, estão sendo publicadas e disponibilizadas gratuitamente para todos. Quer dizer, por seu analfabetismo racional, consideram os livros de cultura racional, que são os livros para a imunização racional da humanidade, como sendo livros feitos para servir ao comércio da exploração. Quando, na verdade, o objetivo do livro Universo em Desencanto, o qual está registrado já em sua própria capa, é que todos passem a se conhecer, e saibam o que precisam fazer para deixarem de assim ser, vidas sofredoras e mortais, e venham alcançar a maior vitória de todas, o seu triunfo racional, com todos entrando no mundo racional. Então, tratam os livros Universo em Desencanto, esses analfabetos funcionais, abaixo dos livros do chão, do encanto, do magnetismo encantado, qualificando os livros Universo em Desencanto, que aí estão sendo colocados ao alcance de todos, e sendo presenteados para todo o povo, por todo o Brasil e no exterior, como sendo algo criminoso. Confundem, esses analfabetos, valor com preço, como se fosse o preço cobrado pelo livro, ou quem o vende, ou a gráfica que o produz, como sendo a fonte, que dá o valor ou o poder racional ao livro, e não as palavras exatas, que foram ditadas por Deus, e que ali estão fielmente registradas para o desenvolvimento do raciocínio de todos. E nessa confusão, os analfabetos racionais não aceitam isso, a gratuidade racional, a colocação dos livros racionais ao alcance de todos. Aí cospem nas palavras do racional superior, qualificando como piratas os livros com os ditados do verdadeiro Deus, que não passam pelo trato comercial, que não são tratados como produtos de mercado. De modo que, todas as vezes que vemos alguém qualificar os livros do amor de Deus, para pôr um fim nos sofrimentos do mundo, como sendo sem valor, ou sendo achincalhado, vemos o quão idiotizados e mesquinhos são esses seres humanos, que tudo fazem para restringir ou impedir o livre, fácil e gratuito acesso da humanidade às palavras salvadoras do racional superior. Estão, esses analfabetos racionais, somente preocupados se os livros Universo em Desencanto estão ou não provendo dinheiro aos seus exploradores comerciais. Esses não se preocupam nunca com o verdadeiro bem da humanidade, não trabalham jamais em prol da colocação das palavras do mundo racional ao alcance de todos. Pelo contrário, são contra isso, são contra o verdadeiro bem da humanidade. Por isso se diz, a esses analfabetos racionais, pirata, é o seu entendimento de cultura racional. Mas, esses atos do analfabetismo funcional racional, passam, porque vêm aí as provas e comprovações racionais para o favorecimento de todos, com as grandes propagandas racionais. Aí não haverá livro que chegue. Porque todos vão querer, desesperadamente, o livro da verdadeira imortalidade, porque ninguém mais vai querer ser sofredor, e nem mortal. Todos vão querer ter sua vidência racional, todos vão querer a imunização racional. Aí serão muitas gráficas trabalhando, por todo o mundo, noite e dia e noite, para ver se dá vencimento para atender o desespero de todos, que vivem aí, em plena liquidação, vivendo sem ter com quem contar e onde se agarrar. Aí verão, esses analfabetos racionais, o papelão criminoso que fizeram, em atacar os livros que conduzem o poder da origem, para a restauração do verdadeiro bem de seus irmãos. Salve!